A questão que me é colocada é sobre se Moçambique tem, neste momento, condições para que surjam coligações partidárias, sobretudo as ligadas aos partidos políticos da oposição, para enfrentar a Frelimo, que é neste momento o partido, se não dominante, o partido que lidera os destinos de Moçambique desde 1975, a quando da proclamação da independência nacional. O fenômeno de coligações em Moçambique não é novo, de tal sorte que nas primeiras eleições que nós tivemos em 1994, nós tivemos primeiro a Frelimo como o primeiro candidato para as eleições legislativas, tivemos também a Renamo e tivemos algo que se designou União Democrática, que era no fundo a junção de três partidos que conseguiram perto de 9 assentos na Assembleia da República. Mas ainda em 99, a Renamo praticamente apareceu coligada a tantos outros partidos, a que se designou Renamo União Eleitoral, que enfrentou a Frelimo, e diga-se de passagem, durante a legislatura que iniciou no ano 2000, portanto com as eleições em 1999, a oposição teve uma subida exponencial do ponto de vista do número de assentos na Assembleia da República, o que obviamente obrigou uma profunda reflexão dentro do partido Frelimo, de tal sorte que em 2002 houve a indicação já de forma tão antecipada do candidato da Frelimo para as eleições presidenciais, no caso o presidente Armando Emílio Guebuza, que foi eleito secretário-geral nessa altura, com a missão de resgatar o entusiasmo da própria Frelimo, voltar a robustecer o partido em função do que se viu como têm sido os resultados de 1999. E é preciso dizer que nessa altura o presidente Chissano, do ponto de vista constitucional, a letra da Constituição, tinha a possibilidade de concorrer para mais um mandato. Portanto, ele aí mostrou a disponibilidade de não concorrer para mais um novo mandato, e creio que foi até em função de algum desgaste que foi motivado pelos resultados que tivemos em 1999. Portanto, nessa altura, o presidente Chissano mostrou-se disponível para não concorrer à presidência da República, apesar de, como disse, constitucionalmente ter essa possibilidade de mais um mandato. Portanto, tirando essas duas iniciativas de coligações partidárias, poderia encontrar uma outra tentativa por via de um partido político chamado PIMO, Partido Independente de Moçambique, que tem a seu tempo tentado juntar várias sensibilidades dentro de um projeto comum para enfrentar o partido político Frelimo no poder, mas isto não tem passado de meras tentativas. O que para dizer que, apesar de não ser um fenômeno novo, devemos dizer é que não tem sido não tem sido prática dos partidos políticos da oposição. E há vários motivos que eu mais adiante poderei elencar. Mas eu acredito que nos últimos tempos este debate à volta de uma possível coligação ao nível da oposição surgiu muito depois daquilo que foi, podemos considerar até, o sucesso da coligação que se chamou Frente Patriótica Unida em Angola, liderada por Adalberto Costa Júnior, que engloba, entre outros, um grande veterano da política angolana, que é o Abel Palanca Chivuco-Vuco. Portanto, nos últimos tempos levantou-se esse debate, e quem primeiro apareceu a dizer que estaria disponível a abraçar uma iniciativa de género foi o presidente da Renamo, o general Yusuf Mamad. Mas, até ver, não me parece, daquilo que é a experiência que eu tenho da política moçambicana, que nós temos condições para termos um projeto idêntico ao da Frente Patriótica Unida. Até porque o caso de relativo sucesso, que é a chamada Renamo União Eleitoral, que concorreu em 1999, depois terminou como terminou. Ora, os outros partidos pequenos congregados em torno da Renamo sentiram que estavam a ser subalternizados, sendo que quem definia as regras de jogo eram basicamente
Afonso Dhlakama enquanto presidente da Renamo na altura e tantos outros dirigentes que a Renamo nessa altura tinha. Portanto, o primeiro aspecto a considerar quando nós falamos da possibilidade de coligações eleitorais em Moçambique, primeiro tem muito a ver com isto, a questão dos egos que existem nos partidos, em que dentro de do mesmo projeto, de uma mesma coligação, haverá infelizmente essas iniciativas fugazes de vários intervenientes querendo ter eles o protagonismo. Ora, nós conseguimos ver, por exemplo, no caso da Frente Patriótica Unida, que o líder era de forma indiscutível Adalberto Costa Júnior, tendo a seguir a Bela Palanga Sivukuvuku e só mais a seguir o Filomeno, que é do Bloco Democrático. A grande questão e provavelmente o grande desafio que nós vamos encontrar em Moçambique é encontrar alguém com uma dimensão que transcende as lideranças dos partidos, dos restantes partidos políticos da oposição. Não me parece que neste momento o Suf Momad tenha carisma suficiente para ser este líder que vai galvanizar este movimento todo. Infelizmente, a oposição moçambicana perdeu dois grandes líderes, primeiro Afonso Dhlakama e mais tarde David Simango. Eu acredito que, por exemplo, se fosse um David Simango à frente do MDM hoje, era bem provável que ele emergisse como esta figura consensual e carismática para poder assim liderar este movimento da oposição. Neste momento, nós temos dois líderes novatos na liderança da Renamo e na liderança do MDM, que cada um deles está à procura de consolidar a sua posição dentro do partido, sendo que uma coligação, neste momento, poderia atrasar ou então pôr em causa essa política da afirmação que cada um dos dirigentes faz, ou procura fazer dentro dos seus respectivos partidos. Portanto, quer Lutero Simango, que sucedeu o irmão David Simango na liderança do MDM, quer o Suf Momad na Renamo, creio que ainda estão a assentar os arraiais. Pese embora há de ser mais fácil para Lutero Simango que propriamente para o Suf Momad poder facilmente assentar os arraiais na liderança. E isto é uma explicação muito simples, é que os resultados que a Renamo teve na gestão do Suf Momad, portanto estamos a falar das eleições de 2019, revelaram que a Renamo tem profundas fissuras resultantes até do desaparecimento físico de Afonso Dhlakama, quando se pensava que um general da dimensão de Suf Momad fosse capaz de congregar várias sensibilidades dentro da Renamo. Me parece que ainda não foi desta vez que a Renamo consegue acertar numa liderança e, portanto, acredito que em função da conjugação destes fatores todos, há esta grande dificuldade. Mas mais do que isso também, há um recente afastamento do secretário-geral da Renamo e até aqui a Renamo não tem o seu secretário-geral indicado, o que leva aqui a dizer que, do ponto de vista de consolidação da liderança, a Renamo ainda está uns passos atrás, comparando com o MDM de Lutero Simango. Mas, como disse, tanto um como o outro são líderes ainda novos nos respectivos partidos, o que, enfim, pode levar a que eu tenha algumas dúvidas sobre a possibilidade de cada um deles poder congregar-se e, obviamente, como não podem ser dois líderes, a questão ficaria a saber qual deles é que estaria na disposição de poder se submeter a um outro. Desde logo, o Suf Momad reclama os galões de general da guerrilha e, obviamente, não acredito que possa se submeter a Lutero Simango. O próprio Lutero Simango creio que está à procura de um lugar a solo no próprio MDM, quer consolidar, como disse, a sua liderança e, neste momento, colocar-se à mercê de uma liderança de alguém fora do partido pode ser extremamente complicado nisso. Portanto, eu creio que o grande desafio que nós temos no nível dos partidos políticos da oposição é, em primeiro lugar, a questão dos egos. Cada um dos líderes acha que está em condições dele próprio liderar um processo alternativo ao partido no poder. Outro aspecto tem que ver com questões de índole econômica. Portanto, infelizmente, os partidos políticos que nós temos, todos eles visam melhorar as suas condições de vida. Portanto, dificilmente vamos encontrar um líder partidário com uma certa estabilidade financeira. Portanto, todos eles encontram na política uma forma de poder amealhar recursos para melhorar as suas vidas. E, portanto, colocando-se numa situação dessas, todos eles
duvido que consigam ver que uma frente possa os permitir facilmente entrar na Assembleia. Acreditam ainda que sozinhos podem, enfim, entrar para a Assembleia da República e fazer a sua vez. Portanto, eu creio que, avaliando isso e em função destes todos condimentos que eu apresentei, não me parece que neste momento haja condições objetivas para se avançar para um projeto de coligação eleitoral, termos em que, nas próximas eleições, a começar pelas autárquicas no próximo ano, cada um dos partidos há de ir por si, nas gerais, também de 2024, o mesmo irá acontecer. A menos que aconteçam eventos que me ultrapassam e que, obviamente, nesta altura, não estão sequer na presunção de poderem acontecer. Portanto, esta é a minha avaliação relativamente à possibilidade ou não de emergirem coligações partidárias em Moçambique.